Decápolis. Então, a gente viu, né, que a Palestina, nos dias de Jesus, compreendia 5 regiões ou distritos principais. E a gente já falou de 3 regiões a oeste do Jordão, que foi Galileia, Samaria e Judéia. Agora a gente tem mais 2 regiões da Palestina dos tempos dos dias de Jesus, a leste do Jordão, que é Decápolis e Pérea. Vamos para Decápolis. Bem, o nome etimologicamente vem de 2 palavras gregas: deca, ou seja, 10, e polis, cidade, ou então a região das 10 cidades. Na Bíblia, somente aparece no Novo Testamento e apenas 3 vezes. Mateus capítulo 4, versículo 25, Marcos capítulo 5, versículo 20, e Mateus capítulo 4, versículo 25, Marcos capítulo 5, versículo 20, e Marcos capítulo 7, versículo 31, sempre ligado ao ministério terreno de Jesus. Quanto à posição geográfica, o distrito que começava na planície de Esdraelon e se abria avançando para o Vale do Jordão, ocupando o leste deste rio. Eis a lista das 10 cidades que formavam a confederação do leste: Damasco, Canata, Citópolis, Hipos, Rafana, Gadara, Pela, Dium, Filadélfia e Gerasa. Ptolomeu acrescentou 8 aldeias ao sul de Damasco, elevando-se a 18 o número de cidades. J. McAdams aponta a origem de Decápolis com as seguintes palavras, abre aspas: historicamente, o Decápolis é um produto dos contatos de Alexandre o Grande com a Palestina e o Oriente. Mesmo que muitas cidades existissem antes da conquista macedônica, podemos crer que elas receberam o seu emolduramento grego durante o domínio grego e romano. Alexandre costumava regalar seus soldados com cidades, e é possível que tenha dado a alguns de seus homens cidades em Decápolis, que com o correr dos tempos se tornaram centros de influência grega. Pelo menos uma destas cidades, Citópolis, ficava no oeste do Jordão e era controlada pelos judeus. Estas cidades eram populosas, tanto que Mateus 4, versículo 25, diz que grandes multidões de Decápolis seguiam a Jesus. J. McAdams alinha 7 características da região de Decápolis que passamos a apresentá-las. Vamos lá. 1. A obra de Decápolis só foi consumada após a morte de Herodes o Grande. Nos dias de Jesus, já era uma liga antissemita destinada a manter a autoridade da civilização greco-romana e suas instituições em território estrangeiro. 2. Politicamente, estas cidades eram livres, independentes, cada uma tinha o seu governo e constituição. Entretanto, formavam uma confederação destinada a manter a integridade das instituições gregas. 3. A Liga caracterizava-se por interesses econômicos recíprocos no comércio, nas tarifas alfandegárias, de modo a garantir a todos o bem-estar nas coisas indispensáveis da vida. 4. Cada cidade mantinha contingentes militares. Uma defendia a outra e todas estavam subjugadas a Roma. 5. Religiosamente havia impressionante uniformidade entre elas. Deuses gregos e romanos se multiplicavam nos templos, nas ruas e nas casas. Respeitavam, entretanto, a religião alheia. Jesus desempenhou seu ministério nesta região com bastante liberdade. 6. O sistema de estradas de rodagem construídas pelos romanos punha em comunicação estas cidades entre si, e estas com o resto do Oriente e Roma também.
7. Outro traço de união entre estas cidades era a língua grega, comum a todas. No dicionário da Bíblia, o novo dicionário da Bíblia lembra que, abre aspas, a igreja judaica retirou-se para Pela antes da guerra dos anos 70, do ano 70 depois de Cristo. A estrada chamada do leste, que ia de Jerusalém a Damasco, passava por esta região. Era o caminho que o judeu do norte de Israel fazia ao demandar Jerusalém. Jesus passou muitas vezes por esse caminho. Esteve também em algumas dessas cidades. Com certeza, em Gadara, todo mundo lembra da história do gadareno, né? Onde libertou o endemoniado. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20. E permitiu na morte dos porcos, por cujo motivo foi expulso do lugar. As 2 multiplicações de pães foram em Decápolis. Marcos capítulo 6, versículo 30 e 34, Marcos capítulo 8, versículo 1 a 10. E finalmente curou um surdo gago nessa região. Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37. Então a gente observa aqui que Roma fazia o seguinte: olha, para não virar bagunça, o que a gente faz? A gente distribui território. Porque o que acontece? Imagina, se eu falo assim, Leandro, toma conta dessa cidade para mim, ele vai tomar, até porque eu sou o império e ele é um soldado. Mas se eu falo o seguinte, Leandro, essa cidade agora é sua, ele também vai tomar conta, mas com uma motivação diferente. Olha a estratégia, né? A questão, por exemplo, se nós observarmos, né, falei Roma, né, Alexandre o Grande. Se nós, por exemplo, observarmos a situação, né, do uso que Roma fez, né, do que os gregos já faziam na questão cultural. Opa, não vou mexer em nada, está funcionando? Deixa quieto. E aí, com uma vantagem, se todos são soldados romanos, então as cidades elas têm um bom contingente de soldados. Nisso, se vier alguém alheio a Roma, todo mundo se defende. Então, de certa forma, há uma boa proteção contra a invasão devido a essa situação. Então a gente percebe que assim, a mentalidade de Roma era político-militar. Pode reparar, cultura eles não esquentavam a cabeça. Cultura, deixa a cultura grega mesmo, né? Então vamos seguindo, né? Uma coisa mais ou menos assim. E deixa eu ver aqui, a gente tem só 5 minutos, mas vamos tentar Pérea.